Sejam bem-vindos a mais um podcast A Mente Mente. Se você tem acompanhado os episódios, você pode ter percebido que as mulheres têm trazido histórias potentes, transformadoras e de cura. E hoje não é diferente. Hoje a Eduarda Pacola é minha amiga, foi minha psicóloga na terapia do MDR e eu a convidei para que pudesse explicar um pouquinho para nós sobre a terapia de MDR. E espero que você também, de alguma forma, seja tocado, seja curado, que você entenda um pouquinho mais sobre essas diferenciações e que faça sentido para você. Duda, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um privilégio meu, né? Ainda mais que você faz parte da minha história, faz parte principalmente da minha cura. Então, que você se sinta à vontade para fazer essa troca comigo. Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite, me senti muito honrada. E espero poder contribuir um pouquinho aqui com minha história, com a minha parte profissional também. E muito obrigada. Tamo junto. E eu já quero que você, então, conte pra gente um pouquinho sobre a sua história com a psicologia, né? Da onde surgiu a psicóloga Eduarda, primeiramente? A psicóloga Eduarda nasceu na 7ª série. 7ª série com 12 anos. Eu tinha muita facilidade em conversar com todos da sala. Eu acabava sendo a que intermediava as coisas. E fazia aqueles caderninhos de pergunta e resposta. Eu que agitava essas coisas, assim, sabe? E aí, uma vez, tinha um comentário. Duda, você tinha que ser psicóloga. Eu falei, será? E aí, eu comecei a associar com uma psicóloga que tinha na escola, que me auxiliou muito num período da minha vida de separação dos meus pais, concomitante a um bullying. Hoje eu vejo que era um pouco de bullying, mas na época eu achava que era só zoação e tinha que sair de cabeça erguida. Eu precisava superar aquilo, só que era muito difícil sozinho, né? E aí meus pais estavam se separando, minha irmã tinha ido para os Estados Unidos e eu me vi sozinha, e aí tinha isso dentro da escola. Nesse momento, a psicóloga me ajudou muito a superar. Fala assim, Duda, ignora, Duda, não dê força pra isso, né? E aí eu acabei levando isso com uma certa, entre aspas, leveza, né? Pra mim era bem tranquilo, assim, sou gordinha agora, sempre fui gordinha, então tinha esse bullying, que antes não era bullying, né? Mas isso afetava, junto com toda a problemática familiar que eu vivenciava, então essa psicóloga me ajudava. E aí eu falava assim, cara, que legal, isso é ser psicóloga, eu quero ser igual ela. Eu quero ajudar pessoas igual ela tá me ajudando um dia. Beleza, mas isso ficou assim, 7ª série, você vai saber o que é vestibular, né? Então, não era ainda um colégio igual hoje, desde, acho que nasce já pensa em vestibular, na época não era assim, né? Então, ficou isso guardado no meu coração. Aí no ensino médio, precisava pensar sobre a possibilidade do que gostaria de fazer de vestibular. E era psicologia. E eu falava assim, eu não quero psicologia, eu quero estudar sobre os sonhos, sobre a mente, sobre o cérebro, questão de biologia. Então eu gostei bastante dessa parte biológica. E aí eu tinha um professor no terceirão que ele tinha uma formação em psicanálise, então às vezes ele falava uma coisa e outra, eu ficava assim deslumbrada, e aí quando eu comentei com ele me emprestou um livro de interpretação de sonhos do Freud, que eu li, né, não li inteiro, mas falei assim, cara, é isso que eu quero estudar. Aí quando eu fui ver o que estudava isso, eu vi que era psicologia. Opa, eu sempre falei que eu queria ser psicóloga e estuda o que eu quero estudar, que legal, que interessante. Então era psicologia. Eu falei assim, poxa, mas eu nunca pensei em outra possibilidade, em outra formação. Não posso, eu preciso cogitar, né? Eu preciso conhecer, porque às vezes eu tô tão fixa nisso e acabo tomando uma decisão que não é tão consciente. Já sendo meio psicóloga naquela época, né? Já pensando em ter consciência daquilo, da minha atitude e tudo mais. E aí eu fui para mostra de profissões, não me interessava. Tinha cogitado fazer ou biologia para entrar para essa parte mais da parte fisiológica, né? Não biologia, questão de plantas, não. Mais para a parte do corpo humano. Ou contabilidade, porque eu sempre gostei de matemática, sempre fui bem em matemática. E meu pai é contador, então eu via isso e falava assim, tá, isso não me assustaria. Mas também não era aquela... Não dava aquele bem parecido, matemática com psicologia, bem parecido, exato. Beleza, falei, eu vou fazer psicologia, é o que eu quero, enfim. Aí eu fui pesquisar sobre os cursos, queria fazer o EL,
porque era uma área mais biológica, me falaram, né? Que ia trabalhar mais com fisiológico. E a UEM era mais da parte de humanas, porque daí a gente escolhia a questão da optativa. Não era optativa o nome. Você fazia o vestibular e tinha as específicas, né? E aí a UEL era biologia e história, se eu não me engano. E aqui na UEM era história, sociologia, uma coisa mais ou menos assim. Por que essa diferença? Aí eu vi que o UEL era mais biológica. Na época eu nem prestei o vestibular, não tinha condições nem financeiras para me sustentar lá. Prestei na UEM, enfim, deu tudo certo, passei na UEM, fiz o UEM. E aí começou a minha história com a psicologia. E olha só, né? Então, realmente foi a psicologia que te escolheu, porque desde criança isso veio já com um sentido, né? Quando a gente trabalha sentido de vida, aí a gente precisa olhar para o passado, né? Não é só uma escolha financeira, né? Qual a profissão que vai me dar um recurso aí, um retorno financeiro, né? Que legal. Até porque teve um momento que eu quase desisti da psicologia, né? Quando eu fazia penteado e maquiagem, mas aí pode entrar em outro... Porque daí, assim, no meio do caminho, a vida vai acontecendo também, né? Não é uma coisa assim que é uma linha reta, né? Vida é essa montanha-russa, né? A hora que a gente tá aqui, tem hora que a gente tá aqui, tá tudo certo, né? E como que entrou o reprocessamento, MDR? O que te levou, então, a buscar essa formação? Tá. Meu primeiro emprego foi num abrigo para crianças e adolescentes. E eu presenciei histórias de vida muito traumáticas. E a gente trabalhava com um trauma que a criança estava vivenciando, não era algo que aconteceu, estava vivenciando. E muitas dessas crianças relatavam abuso sexual. E aí, acompanhando crianças e adolescentes que nunca falaram sobre abuso sexual, acompanhando adolescentes que começaram a trabalhar dentro da psicologia sobre o abuso sexual, e crianças que acabaram de sofrer, vivenciar e já fazer um trabalho psicológico com isso, era uma diferença muito gritante. E concomitante a esse abrigo de crianças e adolescentes que eu trabalhava, também trabalhava na parte clínica dentro de um ambulatório de uma empresa. E aí era a parte clínica, 50 minutos de sessão, bem psicoterapia mesmo. Eu estruturei essa psicoterapia dentro dessa empresa. E aí eu trabalhava com pessoas com diversas sintomatologias. E aí, às vezes, aparecia abuso sexual, abuso sexual, abuso sexual. E aí, eu conseguia ver a diferença entre uma pessoa que viveu a vida inteira sem nunca ter mencionado sobre isso, achando que era culpada e nunca podia mencionar. Nas adolescentes que, às vezes, adolescentes, crianças que estavam inseridas no abrigo que era trabalhado, então eu via a diferença. Eu não sentia... Alguns psicólogos têm uma certa aversão em trabalhar com abuso sexual, né? Eu nunca tive isso, sempre tive uma facilidade em trabalhar sobre essa temática. E aí eu fazia supervisão, meu supervisor, ele tinha formação em brain spotting, que é uma outra abordagem de reprocessamento cerebral. E aí ele me induzia um pouquinho, assim, mas nada pra falar o que era, o que fazer e tudo mais. Te apresentou, assim, me apresentou. E aí eu vi que, opa, peraí. Aquele indivíduo que sofreu um trauma, que sofreu um abuso sexual, ele não tem que aprender a conviver com aquela dor. E aí, desde então, me incomodou em um nível que eu falava assim, se eu tô com uma dor de estômago, eu vou em um gastro, eu não quero que ele fale, olha, aprenda a conviver com essa dor porque ela é sua pra sempre. Eu não aceitava isso, mas eu não encontrava nada que pudesse fazer diferente, né? Até porque a gente não estuda muito, assim, né? Não sei como foi na sua formação, mas na minha formação eu não estudei profundamente isso, né? Técnicas, a gente entende, pelo menos, a teoria de que isso vai chegar na clínica e a gente estuda a teoria mesmo, né, em si. Mas a prática ali, eu saí crua da faculdade de como lidar com, vamos supor, uma criança que sofreu um abuso sexual. Exatamente. Que te conta, aconteceu isso. Isso. Como que eu vou fazer? Uma coisa é eu escutar sobre isso, outra coisa é eu vivenciar isso, essa experiência dentro ali da sessão terapêutica, Exatamente. né? Exatamente. E aí isso me instigou. Então eu sempre ficava com aquela pulguinha. Aí aconteceu de abrir a formação de MDR aqui em Maringá. E coincidentemente eu conheci
a Beth Maio, que é a pioneira no MDR aqui em Maringá, que trouxe essa formação. E aí eu fui investigar, fui perguntar, né? Eu conhecia a nora dela falou assim, Duda, a Beth falou que vai abrir um curso aqui de MDR. Eu falei assim, quero. Não sei o que é, mas quero. Dei um Google, procurei mais ou menos o que era, mais ou menos, falei, vou ver o que é isso. E aí foi uma palestra informativa, que eu falei assim, não deve ser verdade, mas ao mesmo tempo fazia tanto sentido que eu falava, eu preciso pagar pra ver. E eu falei assim, acho que eu vou fazer essa formação. E aí eu fui mandada embora em um dos empregos, o ambulatório. Sinais aí, né? Sinais da vida. O ambulatório que eu trabalhava, que era a minha maior fonte de renda, ou 50-50, fechou. E aí eu estava sem aquele meu trabalho. Falei assim, eu não posso fazer essa formação agora, porque é uma formação cara. Era muito mais cara na época. Eu falei assim, Deus, e agora? E agora? Porque eu vejo que isso faz muito sentido e eu quero ir para essa área, eu gosto, sinto afinidade, parece que tem um imãzinho que... Eu lembro que a professora de clínica do último ano de estágio, ela falava que o paciente que a gente pegasse naquele estágio parece que ia ter um imã, assim, que ia atrair os outros pacientes da nossa vida, né, depois de formado. E realmente, no início foi muito assim. Que daí eu trabalhei questão de abuso também, né, no estágio, e depois realmente surgiram. E aí eu falei assim, Deus, e aí? E aí eu comentei com o meu time, ele falou assim, eu vou pagar essa formação pra você vai me pagando conforme você pode. Não vai, se você acha que é importante, que vai ser bom pra você, vai. Aí eu fui. Aí assim, foi divisor de águas na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Aí foi... Eu falo, que bom que tudo caminhou, que deu certo, sabe? Né? Que deu aquele quentinho de falar assim, não sei se é verdade, porque parece muito bom para ser verdade, mas ao mesmo tempo você sentia que aquilo fazia sentido para aquilo que eu buscava, para aquela busca desde antes de trabalhar com o cérebro, com o sonho, com os traumas, né? Com a questão do abuso sexual, enfim. E qual que é a diferença que você percebe? Então, quando você fala divisor de águas, né? O que era antes e o que é agora, depois dessa divisão aí? O que aconteceu? O que você percebe? Tá, primeiro na minha confiança, né? De atender o paciente e saber de fato o que eu estou fazendo. Porque antes eu atendia em uma linha em que eu esperava o paciente trazer a demanda. Então, se eu chegasse, a gente tá fazendo terapia aí, Tati, como que você tá? Como que tá a sua semana? Ah, Duda, eu tô bem, nem sei por que eu vim, eu só vim, né? Eu ficava assim, você não brigou com seu marido? Você não brigou com ninguém? Ficava... Não que de fato... Buscando ali alguma coisa. Por quê? Porque eu trabalhava nesse sentido, né? Então, o fato... Até porque, desculpa te interromper, mas até porque ninguém vai pra terapia pra falar que tá bem, né? Exato. Ninguém vai pra terapia porque tá tudo bem. Por que a pessoa tá aqui então? Exato. E eu sei que precisa ser trabalhado, mas eu não tinha uma propriedade pra falar assim, precisa ser trabalhado isso, isso e isso. Entende? Algo muito mais pontual. Então, isso me incomodava. E aí, o MDR me trouxe protocolo, me trouxe estruturação, que, claro, a princípio parece que, meu Deus, é rígido, é muito assim. Não, é uma estrutura que você vai te orientar para você fazer um trabalho. Então, quando o paciente chega até mim agora, existe a queixa, a anamnese, isso não muda, né? Você vai fazer a anamnese, claro que meu olhar, as perguntas são... voltadas para aquilo que eu preciso saber, mais voltado para os padrões, voltado para a questão da traumatologia, tentar identificar. Mas eu peço sobre a história de vida da pessoa, não foi diferente contigo, né? Por mais que sabia o que tinha que ser trabalhado, preciso saber da história de vida e identificando quais os sintomas, e nós montamos um plano de tratamento. Ok, então você precisa trabalhar isso, e você quer trabalhar isso, isso e isso, beleza. Então vamos trabalhar isso assim, 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 com esses alvos. Então é muito mais estruturado, me deu muito mais segurança. Essa foi um dos divisores de água nesse sentido profissional prático. Né? Mas o olhar para o outro foi muito mais diferente, no sentido de que, existe um cérebro, conexões cerebrais. Que não é só psicológico, não né? É subjetivo. Isso. É fisiológico, é concreto. E isso foi muito,
casou muito com aquilo que eu ansiava e não sabia o que eu precisava buscar. E ao passar isso para os pacientes também, a aceitação do paciente, entender o que está acontecendo com ele, às vezes não é só por falta de força de vontade, mas é por uma questão cerebral que precisa ser modificada, isso faz toda a diferença. Porque você, primeiro, já diminui um monte da culpa que você, putz, olha, não consigo, fala que é só pensar positivo. Ok, se fosse pensamento simples assim. Exato, exatamente isso. Porque se pensar, quer dizer que pensar positivo não é bom? Óbvio que é bom. E aí eu explico. Existem padrões, existem conexões cerebrais que a gente precisa reforçar elas para que quando o cérebro precisar percorrer esse caminho, já está reforçado, igual a iluminação aqui. Se é uma luz que fazem anos que você não acende, quando você vai acender, vai ter um leve delay. Agora, se é uma luz que você acende o tempo todo, acende na hora. Por quê? Porque já está interligado, já está uma conexão mais rápida. E aí, se a gente pegar a estrutura, daí eu lembrava das minhas aulas de biologia, neurônio, axônio, bainha de mielina. Eu falei assim, cara, é pra isso que serve isso? Que legal, porque eu amava estudar isso. E eu não via sentido, né? Porque eu não me especializei. Caramba, então, desculpa, né? Mas você reforçando aquela conexão, você vai aumentar, fortalecer a bainha de mielina, aquilo vai ficar mais rápido. Então, por isso que o pensamento positivo é importante. Olha, tem um sentido. Então, falar isso para o paciente, falar que isso é importante, mas não é o suficiente. A gente tem outras redes de conexões que podem estar bloqueadas, permite a gente ir naquela rede que está bloqueada, não só reforçando o pensamento positivo, que é importante também. Até os meus pacientes, hoje eles me mandam assim, eu já entendi que é o meu cérebro. Como traz esse alívio mesmo, né? De assim, então não é psicológico, porque a impressão quando a gente fala que é psicológico, é como se eu não estivesse dando conta daquilo. Meu emocional é fraco, sou uma pessoa frágil. É só pensar positivo, é só orar mais, rezar mais, tem um lado espiritual que também é extremamente importante. E eu trago isso. Olha, nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Não adianta você fortalecer só o seu emocional se o seu corpo está definhando, ou fortalecer o seu biológico, só que o seu espiritual não é um recurso para você. E espiritual, eu explico, não é questão de religiosidade, é questão do espiritual, que vai ser um recurso positivo. Eu até falo assim, que depois que eu aprendi sobre neurociência, eu acredito ainda mais em Deus, porque é tudo tão, assim, perfeitinho, né? Tudo a favor da vida. O sistema de sobrevivência não é só para sobreviver, é para sobreviver, para poder e conseguir viver depois, né? Então, é tudo muito, muito sintonizado, né? E aí a gente não tem como falar, não, olha, Deus aqui, né? E aí a espiritualidade vai fortalecer esse lado biológico, assim como o lado biológico faz a gente olhar de alguma forma para Deus, né? E também me lembro, assim, muito do nosso reprocessamento, né, da nossa terapia, que o momento mais marcante para mim foi ter acessado a sensação uterina, né, o trauma da minha mãe, e eu fiquei assim, nossa, então eu sempre me senti assim, que é a necessidade de ficar quietinha, né, assim, quando acontecia algum abuso dentro da minha família, alguma briga, quando dava polícia, afins, a minha sensação era, fica quieta, é como se eu tivesse que tolerar. A minha vontade era de me fechar num quarto escuro e ficar lá quietinha. De preferência em posição fetal, né? E aí, quando a gente foi acessar, com o 5º mês, foi exatamente um abuso que a minha mãe passou em relação ao meu pai, que deu polícias e afins. E saber que aquela sensação não era minha, né? A minha mãe sentiu isso, a minha mãe, né, sentiu talvez um desejo de morte, uma necessidade, né, ali de não olhar para a vida, de não conseguir olhar para a vida diante do que aconteceu, e eu senti junto com ela, né? Então isso me impactou no nível de saber que não era a minha essa dor, era dela. E só que como eu senti junto com ela, meu cérebro já aprendeu a viver nesse lugar de querer ficar quieto ou desejar morrer, né? Que daí me fez muito, muito sentido até pensar, né, no meu comportamento suicida com 12 anos, que foi essa necessidade de não viver, esse olhar de pensar, não quero mais viver. Só que a sensação foi experimentada não quando eu tinha 12 anos, a sensação foi experimentada no útero da minha mãe. Então isso para mim me chocou de uma forma muito profunda, né?
E me fala um pouquinho como que é acessar esse lugar, né? Porque as pessoas falam assim, dá pra acessar, Duda, dá mesmo, tem certeza, né? Não é coisa... É coisa aí, né? Espiritismo, né? Não, então assim, explica pro pessoal, né? Então, o que é buscar essa sensação uterina, como que, né? Como que a ciência, como que o MDR também trabalha isso. Se você puder tirar dúvida um pouquinho sobre isso. Vou por partes. Então, assim, quando o bebezinho tá lá, né, na barriga da mãe, ele é um corpo, certo? Ele tem as estruturas, tem mão, tem nariz, tem fígado, tem cérebro. E esse cérebro vai se estruturando, ele vai criando conexões para se formar, assim como qualquer outro órgão, certo? As nossas células também estão lá, obviamente, né? Então, você vai reforçando aquela conexão cerebral até você nascer e continuar essas conexões cerebrais se interagindo, se criando e recriando a neuroplasticidade e todo o caminho que o cérebro precisa fazer até 25, 26 anos, que é quando o cérebro se torna maduro, né? Mas ele não para de se regenerar, da neuroplasticidade. Então, se você pensar que o bebê tá lá e se a mãe ela faz uso de substâncias químicas, isso pode interferir e interfere no feto. Depois, aquele bebê, filho de uma usuária de drogas, ele tem crise de abstinência mesmo, ele nunca tendo contato com a droga. Por quê? Porque isso passou para as células dele. Por que cerebralmente seria diferente? Eu não tô falando nem emocionalmente, né? Pensando. Por que cerebralmente seria diferente? Fisiológico. Fisiológico. Né? Então vamos pensar que essa mãe, ela está gestando um bebê e ela está em um ambiente aversivo. Todas as vezes que ela sente algo negativo ou que ela está em estado de alerta, ela libera adrenalina, ela libera cortisol, e tudo isso impacta também o funcionamento daquele bebê, seja cerebralmente, seja corporalmente, né? Então, o que acontece? Se aquela mãe, por exemplo, não deseja aquele bebê, e todas as vezes que o bebê mexe, ela lembra que tá com o bebê ali, mas ela está sofrendo uma violência doméstica, ela está sofrendo uma condição financeira ruim, ou ela está vivendo um problema familiar, um problema de saúde, em que esse bebê desperta sensações negativas, então ela vai liberar mais cortisol, ela vai liberar mais adrenalina e ela vai liberar algo fisiológico que vai impactar esse bebê. Tá vendo que eu não tô falando nada emocional, né? Se a gente pensar pelo lado emocional, se a mãe sente algo de negativo, quando ela vê que o bebê está sentindo, ela vai sentir algo mais negativo em relação a isso. O que acontece? O corpo dela, quando está em alerta, se contrai. E o bebê aprende que ele não pode se mexer livremente, porque quando ele se mexe, tem algo negativo, fisiologicamente falando, impactando ele. Então, ele não consegue se mexer livremente. Ai, que delícia, eu tô aqui. Não, eu preciso ficar aqui, eu preciso ficar escondidinho por proteção. Porque tá acontecendo alguma coisa lá fora que eu não sei o que é, mas eu sinto. Porque eu tenho cérebro. Entende? Então, tudo que acontece na parte gestacional, aquele feto está sentindo. Aquele bebê está sentindo. Por isso que a gente fala de trauma gestacional. Então, a gente entendendo isso. Opa! E aí existem diversas técnicas que podem acessar isso também, por exemplo, microfisioterapia, questão celular, né? Enfim, não entrou no caso. Mas pensando no MDR, você entendendo isso, vivenciando isso, a gente tem um protocolo, que a gente estrutura o protocolo para fazer o reprocessamento desse trauma gestacional. E às vezes a pessoa nem sabe que a mãe vivenciou aquilo, mas de fato o corpo responde, o reprocessamento traz. Por quê? Porque se eu tenho algo bloqueado aqui, que eu não tenho acesso, eu não sei, mas o meu sintoma tá aqui, e pela complexidade eles se interligam, então quando eu acesso, o meu corpo vai reagir com aquilo que foi bloqueado. Por exemplo, quando eu fiz esse curso de traumas complexos e aí tinha esse protocolo gestacional, nós precisávamos treinar e testar nos coleguinhas, né, que estavam fazendo. E aí eu
Não sei se tem nada, né? Nunca conversei com minha mãe sobre esse período mesmo. Aí, em determinado período, porque a gente vai desde a pré-concepção, concepção, evolução, então no mês de nascimento todo desenvolvimento e 1 ano, exatamente, até 1 ano mais ou menos. E aí teve uma fase, uma parte desse reprocessamento que eu comecei a arrotar. Eu morri de vergonha, desculpa, mas era um arroto, não era arroto de, né, mas sabe aquele regurgitar, aquele arrotinho que depois virava um arroto, era vergonhoso. Eu pedi muito desculpa, eu falava assim, não consigo controlar. E aí que eu vi, olha o poder do corpo respondendo quando é acessado, né? Então assim, não veio o caso, o que era, que mês e tal, mas enfim. Ah, queria saber. Droga. Mas aí depois eu fui investigar com minha mãe. Mãe, o que aconteceu nesse período? Como que era? Como que foi minha amamentação? Desmame, essas questões. E aí você começa a ligar os pontos, você fala assim... Não faz todo sentido. Então, ter esse olhar para o indivíduo que chega na clínica faz toda a diferença. Porque eu sei que essa sua sensação precisa ser trabalhada, você precisa criar recursos para alterar isso, né? Para superar isso, sim. Mas entender que isso não é só você pensar positivo. Tem algo cerebral, corporal que tá bloqueado, faz toda a diferença no meu trabalho. Porque senão a gente, até assim, se a gente fica só na fala, né? Então a fala cura. Hoje eu penso de uma forma um pouco diferente, ou melhor, muito diferente. A fala traz consciência, mas a cura quem traz é o corpo. Porque como é que a gente vai dizer isso? Lá no útero da minha mãe aconteceu isso. Não tem como, é o corpo que vai, né? Você falou assim, né? Esse regurgitar, essas sensações, né? Até assim, eu sempre tive muita enxaqueca e eu sei que o meu pai e minha mãe tinham. Então, assim, não veio de mim. É uma informação da minha família, né? Que o meu corpo também, de alguma forma, carrega. E aí abre o nosso olhar como profissional de não escutar apenas o que o paciente está dizendo, mas também escutar o que o corpo dele está dizendo. E se a gente não verifica as sensações corporais, vamos lá, fecha os seus olhos, imagina, né? Igual mesmo o MDR, que a gente vai fazendo os movimentos bilaterais. Então, para reprocessar, precisa de tempo, precisa trazer esse movimento do corpo junto. Se a gente não acessar isso, a que nível a gente está lidando com cura, né? E talvez entre um pouquinho no que a psicologia, né? Que a psicologia não é para curar, né? A gente nem pode usar essa palavra como psicóloga, né? Você vai lá e fala assim, vamos lá, vamos fazer um processo terapêutico porque a gente vai curar você. A gente nem pode usar, né? Então, assim, entra nesse lugar de olhar a mais, né? Um olhar além, né? E o que mudou na sua vida quando você entendeu tudo isso? Porque, então, assim, uma coisa é a gente olhar para o nosso paciente, entender essa complexidade, se entregar nessa complexidade no processo terapêutico, mas e você? Daí você como família, você como pessoa, você como criança, né? O que impactou você nisso? Da água pro vinho também, né? No sentido de que... Aí eu fiz reprocessamento também, fiz terapia dentro da abordagem MDR. E eu trabalhei muitas questões daquela Duda, em criança, que tinha muitos traumas e não identificava, às vezes, que era um trauma. Então, identificar isso. Então, eu vou dar um exemplo bem... Vamos pensar... Deixa eu ver um exemplo, assim, bem bacana para eu trazer. Eu não me senti amada, por exemplo, pela minha mãe. Como assim você não se sentia amada pela sua mãe? Não, eu sabia que ela me amava. Consciência é uma coisa. Consciência é uma coisa. O falar, eu sei, mas eu não me sentia e eu não sabia o porquê. E aí também entendendo um pouco das 5 linguagens do amor, a forma como a pessoa se expressa pelo amor, durante um dia de reprocessamento, eu vi nitidamente, e aí como dentro do MDR a gente acessa várias regiões cerebrais, né? Nós estimulamos, então, perguntas específicas, a região do córtex pré-frontal, né? Do pensamento, do cognitivo, a parte emocional e a parte reptiliana, que é a parte do cérebro que traz as sensações. Que é o mais primitivo. Que é o mais primitivo, né? Então, por isso que não tem como desconsiderar a sensação, não tem como desconsiderar o corpo, porque é um cérebro trino, é um cérebro que é o cognitivo emocional e o reptiliano,
né? O sensação. Então, dentro do MDR é trazido muito isso para acessar todas as partes, porque só você ter consciência não adianta se o bloqueio está emocional, se tá sensorial. Então, a gente precisa fazer os movimentos bilaterais justamente para poder acessar esses bloqueios e poder reintegrar, né? Fazer um reprocessamento daquela conexão que foi bloqueada. E aí, dentro desse meu processo terapêutico, eu vi a situação, minha mãe me ensinando a ler, a escrever, fazendo tarefa comigo. Tinha um quadro na minha casa que ela me ensinava as letrinhas. Eu lembro que com 4 anos eu lia, escrevia o meu nome, lia algumas coisas. Eu vi, é como se eu me visse em terceira pessoa, vi minha mãe cuidando de mim, me amando. Eu falei assim, cara, minha mãe me amava. Ela só não me amava da forma como eu gostava de receber. Não quer dizer que ela não me amava. Isso pra mim foi divisor de águas, né? No sentido de passar a reconhecer minha mãe, como alguém que me amou, independente do que tudo aconteceu, tive muito mais compaixão, tanto pela mãe que eu tive, tanto pela Duda, que aí tinha outras questões por não se sentir amada, de querer ser aceita, enfim, diversas coisas. Mas o fato de eu identificar que existia amor, para mim, começou a fazer significado em muitas partes da minha história de vida, né? E não só isso que o MDR foi significativo para mim. Teve esse exemplo, por exemplo, que eu te trouxe, mas em situações pontuais traumáticas, em situações que eu consigo olhar e entender, opa, peraí, isso daqui é uma crença negativa minha. De onde surgiu essa crença negativa? Por que eu tô pensando isso sobre mim? Por que eu estou sentindo isso no meu corpo? Opa, peraí, essa sensação corporal, igual a gente tava falando hoje, que Tati, Duda, você tá ansiosa? Não tô ansiosa. E depois eu falei assim, meu corpo tá reagindo. Eu sei, então eu acho que eu tô ansiosa. Por que eu tô ansiosa? Aí começa a investigar, porque você já sabe quais são as regiões do cérebro, você entende isso e começa... Sabe aquela coisa assim, a psicóloga tá te analisando? Sim. Eu não analisava, mas agora analiso. Por quê? Porque não dá pra você assistir um filme, você vê um comportamento de determinado personagem e fala assim, eu acho que isso daí, essa crença negativa, olha a pessoa querendo ser perfeita, olha a pessoa com medo de errar, mas você não viu o que aconteceu lá na infância dela, que fez isso, e aí ela consolidou essa crença negativa. Então, assim, teve muito dessa mudança prática na minha vida, sabe? E inclusive até meu marido agora, ele começa, mas isso daí não é por causa daquilo, olha, não sei. Ele começa a ter um olhar mais atento também em ver que o indivíduo não é só subjetivo, não é só algo que não é concreto. Ele começa a ver algo concreto e a gente tem essas trocas muito legais, assim, tá assistindo o filme, tá analisando. Às vezes não tô analisando todo mundo que por favor, né? Conversa comigo, por que você tá cruzando o dedo assim, por que você tá assim, por que sua cabeça... Não é isso também. Mas no sentido de que quando eu me incomodo com algo, eu preciso ter uma análise, e aí o MDR me trouxe me permitiu que isso fosse muito mais leve, muito mais... como que eu posso dizer, muito mais segurança, né, para entender e não entender um sintoma meu, de alguém que eu amo, poder mudar isso, porque não adianta você só aprender, entender, você precisa criar mecanismos para você, né, poder lidar com aquela informação que você tem. Você trouxe até a questão assim, de relacionamento, de casamento, né? Eu percebo assim que quando eu entendi do cérebro, eu olho para o meu marido através da história que ele viveu. Porque assim, eu quero casar, eu quero um marido perfeito, eu quero um marido empático, carinhoso, que conversa, né? Eu até já compartilhei aqui que meu pastor me perguntou se eu queria uma amiga ou se eu queria um marido. Eu falei que eu queria os dois, né? Mas olhar para a história dele me faz ter empatia e compreensão com alguns comportamentos dele. Então eu não olho assim o marido que eu gostaria de ter, eu olho o marido que eu tenho, e o marido que eu tenho vem com uma história, e não é a história que eu me conto, é a história que ele viveu. Então gera uma conexão muito mais profunda a gente entender o funcionamento do cérebro, né? E aí, para isso, a gente precisa analisar. Precisa analisar. Porque senão, se eu não analiso o contexto automático... E aí, se você não se analisa e identifica como você reage naquela situação, você vai no modo automático.
Entende? Agora, se você identifica, peraí, isso eu não gostei, mas isso diz respeito à minha história e não a ele, eu também não vou cobrar dele. Porque eu tenho que resolver em mim. Aqui, né? Exato. Não quer dizer que tem coisas que ele vai precisar aceitar em mim e pronto, acabou, porque é da minha história de vida, porque é da minha família e precisa aceitar isso. Não, não é isso. A partir do momento que a gente conhece, que a gente entende o que está acontecendo, a gente tem a possibilidade de alterar, de modificar, de evoluir, de melhorar ou de permanecer. Mas tem a possibilidade. Não é automático. Não é só aquela conexão que tá reforçada e que vai. Entende? Até onde o meu marido falou assim, acho que eu comparei ele com a minha mãe, né, no começo do relacionamento, ele falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, eu posso parecer com ela, mas eu não sou ela. Então, quando ele me falou com firmeza, me fez assim, não, eu preciso lidar com isso aqui, eu preciso lidar com a minha mãe aqui, porque ele não é minha mãe realmente, né? E aí a gente vai olhando pra si, né? E vai se curando, né? Um processo de cura eterno, né? Enquanto vivemos, né? Porque a gente vai se... Por que isso é eterno? Porque a gente vai se redescobrindo também em diferentes situações, né? Por exemplo, isso daqui é extremamente novo pra mim. Então, como que eu vou reagir mediante isso? Eu poderia estar extremamente envergonhada, né? Tudo bem que minha voz tá rouca, eu tô falando mais assim, que eu estou nessa condição, né? Mas isso não me impediu, senti um pouco de ansiedade, mas peraí, foi uma ansiedade adaptativa ou tá se tornando patológica? É boa, né? É uma ansiedade adaptativa, é algo novo, então tá tudo bem você sentir ansiedade. Então isso permite com que eu sinta de fato o que eu devo sentir naquele momento, do que fingir que eu não tô sentindo, ignorar, não entender, porque você, ignorando o que você está sentindo, fingindo que não existe, deixa pra lá. Não quer dizer que deixa de existir. Eu falo pros pacientes que é igual poeira debaixo do tapete. A poeira não deixa de existir. Só que chega uma hora que você faz assim, ó, com o tapete, quem tem rinite quase morre. Entendeu? Por quê? Porque a poeira não deixou de existir, ela só tá se acumulando. E isso traz outros sintomas. Acaba se tornando algo não adaptativo. Então, sente ansiedade. É algo novo? É algo que eu sei. Nossa, que legal, que bacana, tô honrada. O frio na barriga. O frio na barriga é adaptativo. Vou me preocupar com isso? Vou me preocupar como que eu vou chegar lá, que horas que eu vou chegar lá, que roupa que eu vou estar vestida, que horas que vai terminar meu atendimento, uma preparação, uma ansiedade... Que é importante. Importante, adaptativa, porque traz segurança, positiva. né? Exatamente. Preciso me preocupar além disso? Não. Então, não é esse caminho que eu vou percorrer. Ai, pensamentos intrusivos de que isso pode... Não é. Não estou nessa ameaça real. Não vou ficar alimentando essa conexão que vai me trazer uma sensação corporal diferente, que não precisa ter agora, e né? Enfim. Aí vira aquela bola de neve. Vira aquela bola de neve, então é ter a consciência daquilo que tá acontecendo comigo. Então é mais leve, você consegue identificar. É boa. É boa, com certeza. E quando eu fiz o MDR contigo, né, em seguida eu conheci a constelação, que eu falo que fechou tudo, porque teve até um tempo que a gente fez 2 vezes na semana, porque eu descobri muitos traumas, assim, eu vivi uma vida muito intensa até chegar até você, até eu lembro de você me perguntar assim, nossa, mas você nunca olhou pra isso, né? Eu falei, eu nunca tive tempo, era problema atrás de problema. Um livro, né? Não deu, né? E naquele momento eu estava num lugar seguro, né? E eu pude olhar para minha infância. E a constelação veio e fechou tudo aquilo, então fez muito sentido, porque daí eu olhei os traumas transgeracionais através da constelação, então ela fez um amarrar ali, vamos se dizer, né? E eu sei que você tem ali também um pouquinho desse olhar de estudo para a genealogia, né? Então, até mesmo porque se a gente fala de trauma, a gente precisa olhar por traumas transgeracionais, né? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho isso, porque as pessoas pensam assim, que trauma é um evento violento e catastrófico, é aquilo que acontece comigo aqui. Mas quando a gente pensa na transgeracionalidade, na nossa família ali, né? Você puder explicar um pouquinho sobre trauma transgeracional, que você percebe, assim, como os pacientes trazem as histórias, né, dos pais. Quando eu falei assim, né, eu vi que era uma coisa no reprocessamento ali no MDR com a minha mãe, eu vi que era uma coisa da minha mãe, uma experiência que ela teve, mas que eu carreguei. Então, o que você percebe dos pacientes, né, os traumas que eles carregam de forma transgeracional? Pensando em transgeracionalidade, então é que é passado de geração para geração. Existe uma questão
do trauma que você falou, né? O que é o trauma, o que é algo catastrófico, isso é trauma. Por exemplo, o que aconteceu em Rio Bonito recentemente é traumático? É traumatogênico. É algo que pode traumatizar. Mas não significa que todo mundo que vivenciou aquela experiência vai se traumatizar. Vai ter um TEPT, um transtorno de estresse pós-traumático. Por quê? Porque para o cérebro armazenar uma informação e ser classificado como TEPT, existem muitas variáveis também. Então, se aquela pessoa que vivenciou um trauma, seja ela Rio Bonito, Rio Grande do Sul, ou um acidente, ou um luto mal elaborado, independente disso, ela vai... Esqueci o que eu estava falando. Do trauma transgeracional. Sim, mas da questão do... Independente de ser evento catastrófico. Por que alguns se traumatizam e outros não? A forma como foi recebido isso, o acolhimento, a rede de apoio, isso também interfere. Não só isso, obviamente. Por quê? Porque existe uma questão cerebral, existe uma questão fisiológica envolvida. Por quê? Quando você fala de trauma, não é só aquilo que é muito catastrófico. Nós consideramos trauma como tudo aquilo que foi muito rápido, muito intenso, muito precoce, ou às vezes foi algo meio leve, mas foi muito crônico, aconteceu por muitas vezes. Então vamos pensar que algo muito intenso, muito rápido, ou muito precoce na vida da pessoa aconteceu, gerou uma disfunção neuroquímica no cérebro, e isso fez com que aquelas conexões que foram ativadas naquele momento, ela ficasse bloqueada quando foi armazenado no cérebro. E aí a gente considera isso como um trauma. Por isso que a gente faz toda uma investigação dentro do processo terapêutico, no sentido de que você sente isso. Quando você sentiu isso antes, que é um exercício de flutuar para trás, até a gente chegar a um evento-chave que a gente considera que é aquilo que iniciou esse bloqueio. Muitas vezes a gente vai para esse evento-chave e descobre que a coisa está muito mais atrás. Que é onde tem a transgeracionalidade, né? Ou na história de vida da pessoa, ou também na transgeracionalidade, ou igual que foi gestacional seu, né? Você descobriu que a gente foi indo, viu que era no gestacional. Então, o transgeracional, ele entra no sentido de que, quando a gente está em formação, ou então a nossa mãe está em formação, ou o que, até porque se a gente pensar até na parte fisiológica, a mulher já nasce com os óvulos, já nasce com a neta na barriga, né? Louco pensar isso. Mas a mulher já nasce com os óvulos prontos. Então, a minha filha, quando nasceu, ela já estava com os óvulos da filha dela, dos filhos dela, espero que tenha, né? Na barriga. Então, pensar que o que eu senti também pode afetar aquilo, ou então isso já é transgeracional, né? Mas não só isso. Se é um lema de família, se existe um padrão seguido na família, existe uma estrutura cerebral também que está se seguindo. Tem na minha família que houve assim, que o suicídio é algo que acontece desde sempre, né? Então é algo que o meu cérebro já tem acesso. É um caminho que ele já sabe que é familiar para que ele percorra quando estiver na bifurcaçãozinha, sabe? Então é algo familiar, então é onde o cérebro vai percorrer. Porque ele tem a sensação de ser seguro, né? Exato. Ou então, por exemplo, assim, o avô, o bisavô faliu. E aí ou então tataravô faliu. E aí precisou trabalhar muito. Então, entende-se o quê? Vai passando de geração para geração o quê? Que precisa trabalhar muito duro para ter alguma coisa. Então, isso vai se passando, esse lema. Não só isso, como os pensamentos negativos também. As crenças negativas vão se passando de geração para geração. No sentido de que você é fraca, você veio de uma família fraca, você não tem voz para nada, e as mulheres precisam se calar. Então, isso vai se passando. Ser forte demais, ou precisam dar conta de tudo. E aí, quando você não entende esse ciclo da sua família, e aí o genograma, se você começar a investigar quem foi sua mãe, sua tia, sua avó, sua tataravó, você começa a ver um padrão, e se você enxergar isso, opa! Só que não basta, você precisa trabalhar sobre esse padrão também. Você entender, identificar, te dá liberdade do que você vai fazer com isso, né? Então, esses padrões, eles acabam passando
tanto por uma questão de crenças, de lemas de família, como uma questão também que, se a gente for ver geneticamente, já tem comprovado também que existem genes. Então, tem uma paciente que fez um teste genético interessantíssimo para a questão de adaptabilidade para medicamentos psicofármacos, né? Ela foi para o psiquiatra e ela fez. E ela pesquisou cada gene. E ela me mostrou tudo, olha esse gene. Existe um gene, não lembro o nome exatamente, mas existe um gene que a pessoa que possui esse gene tem uma predisposição a desenvolver TEPT. Então, quer dizer que quem tem esse gene vai desenvolver? Não, tem uma predisposição. Então, em situações adversas, tem uma predisposição a ter um bloqueio cerebral, desenvolver esse TEPT. E aí tem homozigoto, heterozigoto. Aí a aula de biologia, a Duda falou assim, que delícia. E aí a gente começou a analisar esse gene dentro da família dela. Então, no sentido de que, o meu é heterozigoto, então tem uma predisposição mas não é tão intensa quanto quem é homozigoto, quem tem esse gene da mãe e do pai, entende? Então, assim, vai muito além do que só... Emocional. Exato. Emocional. Do subjetivo. Por isso que... porque antes tinha muito isso, né, Tati? Que o psicológico é pra louco, que é só ter fé, só pensar positivo, é falta de força de vontade. E com os estudos tão avançados, a gente vê que é muito além disso. Muito então, se a gente muito profundo. Então, se você também está com um profissional que só olha superficialmente para você, não vai ter empatia e acertabilidade de para aquilo que precisa. Até porque não vai compreender o sintoma como um todo, né? Vai trabalhar ali o sintoma do que trabalhar da onde vem esse sintoma, qual é a raiz de tudo isso, né? Não quer dizer que você trabalhando, existem diferentes abordagens, sim. né? Então, assim, não quer dizer que não seja efetivo, que não seja uma boa psicoterapia, que não seja um bom profissional. Mas hoje eu não consigo mais ver de uma forma que não seja fisiológica, biológica, ser só subjetivo, ser só... não consigo, eu vejo algo como algo concreto, o que também aproxima muito de pessoas que vêm assim, né, conseguem, então faz sentido, eu achava que era pra louco, eu gostei, agora eu vou fazer psicologia, vou fazer MDR, você fala assim, que legal, que feedback legal, sabe? Até porque assim, às vezes a demanda do próprio paciente é desabafar, né? É você trazer voz à dor, é você deixar aquilo ser exposto na mesa. E às vezes não é um nível de transformação, de neuroplasticidade, é só ser escutado, né? E pra gente fechar, eu queria que você respondesse a perguntinha-chave do podcast, que é o que a sua mente te mentiu durante esse processo todo, né? Então, assim, o que você percebe que você carregou? E ao entender, então, o psicotrauma, entender a neurociência, entender todo esse lugar de descoberta, você falou assim, o meu cérebro aqui estava me pregando uma peça, estava me mentindo para mim, né? E que hoje você consegue perceber isso. E aí entra uma crença negativa, né? Que eu tinha, assim... às vezes eu me pego, meu marido... Eu já mostrando essa minha análise para ele também, ele falou, amor, você tá... questão de querer agradar todos. Então, eu sempre fui boazinha. Não quer dizer que eu não sou boazinha, não quer dizer que eu sou maléfica, não. É meu isso. Mas eu comecei a olhar para minha história de vida e comecei a ver que aquilo não é que não era autêntico, mas era uma fuga, né? Uma fuga, era uma forma de eu ser aceita, de eu poder ser reconhecida, entende? Quando eu vi que minha mente estava me boicotando nesse sentido, não quer dizer que eu virei a chata do rolê. Mas eu também não permiti, exatamente, eu equilibrei. Eu comecei a identificar minha real necessidade, minha real vontade e poder dar voz para ela. Porque antes não, então eu tinha que fazer, agradar, e isso me custava muito, muitas vezes, entende? Então eu poder equilibrar, porque se eu quero fazer, eu vou fazer de todo o coração. E, nossa, sério que você vai fazer isso? Vou. Qual o problema disso? É meu, tá tudo bem. Porque se eu não puder,
eu não vou fazer. Se tiver um custo Então. também, né? Vamos pensar, né? Então, assim, se é o custo de si, você pode até fazer, mas depois você vai ter que fazer algo por você também. Exato, né? mas ter consciência disso é uma coisa, né? o fato de você saber identificar, você consegue ter liberdade para saber onde você Porque daí vai. você também pode praticar a autorregulação. Então, eu sei Exato. que isso vai me custar, então sabendo que isso vai me custar, eu já tenho uma estratégia, uma previsibilidade para o meu cérebro de como lidar com esse custo. Exatamente, tá tudo dentro do controle, né? Até que uma das leis da constelação é equilíbrio entre dar e receber, e foi uma das coisas assim que me impactou muito, né? Que eu tive que aprender que da mesma forma, no mesmo tanto, uma balança do mesmo tanto que eu entrego, eu preciso receber. E isso me impactou no nível que eu pensei assim, nossa, eu recebo muito menos do que eu entrego. Né? Então isso me trouxe muito equilíbrio para a vida mesmo, né? A gente ser boazinha é bom, né? Mas aí tem vários livros do Cláudio Tebas, ou a comunicação não violenta também fala muito ser bonzinho. Não, ser bom não é ser bonzinho, Exato. né? São coisas diferentes. A minha bondade não está alienada ali ao ser boazinha, né? Eu sou boa, mas boazinha não. Até porque pessoas boazinhas não são confiáveis, né? Se você é boazinha com todo mundo, já fala assim, peraí, ela tá dizendo Tudo sim para aquela pessoa. vendedora, né? Isso. Lindo pra todo mundo. Você fala assim, não tá lindo. Então quando ela fala que tá lindo pra mim, será que é verdade? Todo mundo. Exatamente. Mas muito bom, Duda. Olha, muito obrigada por você compartilhar. E até gostoso, porque eu te conheci mais um pouquinho, né? E nessa correria da vida, a gente marca os cafés, fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Eu sou muito grata, né, por tudo que você fez por mim. E até mesmo quando o meu filho não mamou e você foi lá me socorrer dessa bondade, né? No meio, com 2 crianças também, você separou um tempinho pra mim. Então, assim, poder te trazer aqui, eu poder dizer assim, muito obrigada, né, por você ter olhado pra mim, por você ter me ajudado, ainda mais num momento de trauma, assim, que foi olhar pra minha criança, foi algo muito difícil, né, você sempre esteve disponível e te recomendo, te indico, assim, de olhos fechados e coração aberto. Obrigada por ter participado comigo. Imagina, eu que agradeço. Obrigada por caminhar comigo até aqui também, depois que a gente finalizou o processo, né? Aí a gente começa a trocar uma figurinha ou outra, começa a ver uma certa afinidade, e aí a gente acaba se aproximando, né? Pelas orações também. Então, eu sou muito grata à sua vida também por ter me permitido ser parte da cura, porque é uma coisa que é algo que eu peço muito pra Deus sempre, que eu seja instrumento de cura na vida daquela pessoa. Você foi, com certeza.